porque o amor de Deus e a presença do Espírito Santo, que é necessária na vida de um ser humano para que ele possa entender o que Deus fala através da sua palavra. Eu quero rogar a Deus para que Ele te conceda isso, para que no momento que você for ouvir ou assistir esse vídeo que eu vou estar gravando, Deus possa abrir o seu entendimento e revelar a verdade dele para a sua vida. Não a minha verdade, mas a verdade da palavra de Deus. Eu creio que se você tem ouvido os vídeos, assistido os vídeos e tem ouvido as mensagens que eu tenho tentado transmitir, porque é o que eu tenho entendido através da palavra de Deus, você vai perceber que geralmente eu gosto de falar sobre um capítulo de Gênesis 3, 22. Por que eu gosto de falar esse texto, de citar? Porque é nesse texto, onde está narrado esse fato, que deu origem a toda a miséria da raça humana. Foi aqui onde começou o desastre para a vida do ser humano e o desastre para o mundo. O texto diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, esse texto, se você for ler Gênesis 3, você vai ver que está registrado que quando Deus criou o homem, Deus havia criado todas as coisas, então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus colocou nesse ser todas as características de Deus, ou seja, a inteligência, a capacidade de pensar, a capacidade de decidir. Mas até ali a Bíblia diz que Deus é espírito. A única diferença que existia entre Deus e o homem é que o homem habita em um corpo físico e Deus não habitava em um corpo físico, a não ser depois que Jesus veio, que Deus veio habitar como o homem. Então o homem tinha as características de Deus. O homem era um ser espiritual, mas um ser inteligente, um ser com a alma, com a capacidade de pensar. E a palavra de Deus diz que no momento que o homem resolveu realizar o desejo do seu coração, que foi comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou ali naquele momento: eis que agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tem algumas pessoas que têm tido um pouco de dificuldade para entender esse texto, como isso é normal, como também aconteceu comigo no início. Ou seja, talvez você pense assim: peraí, então a partir desse momento o homem passou a saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal? Será que assim o homem traz dentro de si essa sabedoria, esse entendimento? Não. A palavra de Deus mostra que naquele momento que aconteceu a desobediência a Deus, ou melhor, o homem realizou, eu creio que não foi uma desobediência, porque se fosse uma coisa que fosse uma imposição, Deus não teria permitido. Então se Deus permitiu, porque Deus sabia que existia a possibilidade do homem querer seguir o seu próprio entendimento. Se Deus criou o homem como um ser inteligente, Deus deixou ele para ter a liberdade de escolher, fazer o que ele quiser. Porém a Bíblia diz que naquele momento ali o homem passou a conhecer o bem e o mal. Ou seja, não é que o homem tenha passado a saber o bem e o mal. O homem passou a conhecer a fonte do bem e do mal. A Bíblia diz que Deus, na sua essência, ele é bom. A Bíblia diz que é impossível Deus mentir. Deus não mente. É impossível ele mentir, porque se ele mentir, ele não é Deus. Porém, o diabo, que é a fonte do mal, ele é o pai da mentira. Eu vou criar uma ilustração aqui para você entender. Você conhece a água e o fogo. Agora eu lhe pergunto, você conhece todos os benefícios da água e do fogo, ou todos os malefícios? Você não conhece. Você conhece a água e conhece o fogo. Foi o que aconteceu ali. Deus estava dizendo, o homem agora conhece as duas fontes, a fonte do bem
e a fonte do mal. Ou seja, o homem agora está livre para decidir quem ele quer seguir. Ele pode seguir o conselho de Deus para o seu bem, ou pode seguir o conselho do diabo. Por isso que se você for continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver que quando chega no capítulo 6, a Bíblia diz que a maldade do homem estava tão generalizada na terra, que Deus resolveu destruir a humanidade. Mas existia um homem, que esse homem era um homem que buscava a fonte do bem, era um homem que andava com Deus, era um homem que buscava a orientação de Deus diante dos problemas que se apresentavam diante da vida dele. Ou seja, ele não seguia o conselho da fonte do mal, ele buscava a Deus. Mas pelo fato de não ter nada escrito, o homem não ter uma direção, a humanidade se perdeu. Se perdeu porque agora eles não davam ouvido à voz de Deus, só davam ouvido à voz do mal. E aí Deus resolveu destruir. Mas a palavra de Deus diz que Deus é misericordioso e Deus resolveu não deixar que o homem continuasse seguindo ou buscando, a solução para os seus problemas na fonte do mal. Porque ainda existe, sempre existiu, os dois tipos de pessoas. Aqueles que viviam e que vivem hoje, fazendo o mal, ou seja, na prática do mal, mas existe aqueles que desejaram fazer a vontade de Deus. Se você for ver nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque serão saciados. Ou seja, aqueles que têm o desejo de seguir um padrão de vida correto que se encontra na palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto, será que é necessário você aprender todas as ciladas do diabo para que você consiga se defender? Não há necessidade. O que é necessário é somente você buscar aprender de Deus como é que você precisa, o que é que você precisa, mostrar ele o que é que você precisa para se defender das astúcias do diabo. Por isso que a palavra de Deus diz: sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o diabo, ele fica sempre dando sugestões para que você faça ou siga a orientação dele, não visando o seu bem, porque do diabo não vem o bem, porque ele é a fonte de todo o mal. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e ele não deseja o bem para ninguém. Então, quando você se submete, não é uma imposição, quando você busca ter a orientação de Deus através da palavra de Deus, você aprende a ter um código de conduta. Ou seja, você não está preocupado com o que o diabo vai fazer, é como quando você vai aprender a dirigir. Será que quando você vai aprender a dirigir, o seu instrutor, ele vai se preocupar em lhe ensinar todas as maneiras erradas de se dirigir? Não, ele simplesmente lhe ensina a maneira correta como você deve dirigir. E não está preocupado com as pessoas que estão, ou com os ensinos de forma errada. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando você busca conhecer através da palavra de Deus, você não precisa estar preocupado com as astúcias do diabo, porque você sabe a maneira certa de agir. Então, mesmo que o diabo venha trazer uma outra sugestão, você não se submete a esse conselho dele, você se submete aos ensinamentos da palavra de Deus, você não está preocupado com isso. É por isso que Deus deixou a palavra dele escrita. Por quê? Porque se Deus não tivesse deixado um código de conduta, se ele não tivesse deixado um manual, todas as vezes que você tivesse numa dificuldade, tivesse diante de uma decisão para tomar, você ia ter que estar precisando ir lá pedir a Deus: ó Deus, como é que eu faço isso aqui? Então, para que não houvesse essa necessidade, porque não precisa, porque você é inteligente, você tem uma memória, você tem uma capacidade de armazenar conhecimento, Deus simplesmente escreveu a palavra dele através dos profetas, através de Jesus Cristo, aliás, através de Paulo, dos evangelhos de Jesus, para que ficasse registrado qual é a conduta correta para a minha e para a sua vida neste mundo.
Porque nós ainda estamos num mundo onde a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo que nós vivemos é um mundo onde as pessoas estão sendo guiadas pelo maligno, pela mente de Satanás. Mas aqueles que querem viver uma vida de vitória, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, precisa buscar na fonte que é Deus, qual é a direção que você deve tomar para viver nesse mundo. Agora, isso quer dizer que você vai, fazendo isso, você vai estar fora de passar por tribulações? Não, Jesus disse que enquanto nós estivermos nesse mundo, foi o que ele disse aos discípulos. Eu digo isso para que no mundo tenha paz em mim, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, Jesus está dizendo, eu venci por vocês. Tem bom ânimo, vocês também podem vencer as ciladas, vocês podem vencer as investidas do inimigo contra vocês, mas fique tranquilo, porque eu já venci por vocês. Eu venci a morte, eu venci todas as coisas. Então, aprenda o que é isso. O homem, naquele momento ali, ele passou a ter, ele teve a oportunidade e seguiu essa oportunidade. Ele passou a conhecer as duas fontes, a fonte do bem e a fonte do mal. E além dele passar a ter a conhecer, como ele é o Deus criou ele, o ser livre, ele teve a liberdade, e como tem hoje, de você seguir uma dessas duas fontes. Seguir o fogo ou seguir a água, né? Seguir a Deus ou seguir ao diabo. O que Deus não quer do ser humano chama-se a indecisão, né? Você ficar em cima do muro. Ou seja, você não sabe o que é que você quer. Se quer seguir a Deus ou você quer seguir ao diabo. Deus quer que você tenha uma opção, que você se decida, né? É chamada conversão. Conversão é isso, é você seguir um ou seguir o outro, né? Mas talvez você possa estar, tem três tipos de pessoas que eu falei que tem nesse mundo: as que estão inocentes, sem saber que o diabo é a fonte do mal, não tem nada de bom nele. Tudo que ele sugere, ele só tem uma visão, ele só tem um desejo. O único desejo é roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O único objetivo de Deus é esse. Deus, em todas as suas palavras, em tudo que Deus faz, ele só visa uma coisa: o bem do ser humano. Porque ele é a fonte. Ele é a fonte do bem. Todo bem que existe, todo bem que nós recebemos, vem de Deus. Até mesmo o próprio diabo, se um dia ele te fizer o bem, agradeça a Deus, porque deu errado. O objetivo dele, ele tentou fazer o mal, mas a Bíblia diz que Deus transforma o mal em bem. Então não foi o diabo, foi Deus que fez que isso acontecesse. Deus inverteu, né, a intenção do diabo, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente, mas o diabo não, ele não é. Então às vezes ele tenta, ele lança um dardo, uma seta, ele tenta fazer o mal contra um cristão, contra os escolhidos de Deus, mas aquilo Deus transforma em bem para o povo dele. Então nunca agradeça ele, agradeça a Deus, porque se ele lhe fizer o bem foi porque deu errado. Mas porque o bem, porque ele é a fonte de todo o mal. Não existe bem nenhum nele. Como também nos homens. Aprenda isso. A Bíblia diz que toda dádiva, está lá escrito em Pedro, toda dádiva, ou é Tiago diz assim, toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é Deus. Toda bondade vem de Deus. Agora toda maldade vem do diabo. De Deus não vem, porque existem duas fontes. Então entenda isso. Quando a Bíblia diz que o homem, Deus disse que agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo as duas fontes, a fonte do bem e a fonte do mal. E ele, como ele é livre, é um ser inteligente, é um ser capaz de pensar, ele tem agora a oportunidade de escolher a quem ele quer seguir. Seguir a Deus ou seguir ao diabo. Por isso que você vai encontrar lá em Reis, 1 Reis, 2 Reis, quando o profeta Elias, ele operou um milagre no monte, ele chamou o povo de Israel e disse: olha, vocês agora têm a opção para se decidirem. Se Baal é Deus, que Baal representava a figura de Satanás ali, se Baal é Deus, seguia Baal. E se Deus é Deus, seguia a Deus. Vocês têm a opção. Como essa opção Deus sempre deu à humanidade. Seguir a Deus, seguir o bem ou seguir
né, o mal. Então fica para você nesse momento. Peça a Deus que lhe dê entendimento da palavra dele, porque você não conhece o bem e o mal. Você conhece através da palavra de Deus a fonte do bem, que é Deus, e a fonte do mal, que é o diabo. Mas você não conhece as astúcias, as ciladas que o diabo pode preparar para poder te enganar, certo? Enganar é natural. Até você se deixar, até ele lhe conseguir lhe enganar, é uma coisa que pode acontecer porque você não é onisciente para saber. Agora, você se deixar ser enganado, aí é problema seu. Então aprenda isso na palavra de Deus. A fonte, o homem passou a conhecer duas fontes. O bem, que era Deus e que é Deus, e ele passou a conhecer o outro lado da moeda, né? Cara e coroa, ou um ou outro. Mas você está nesse momento em cima do muro. A decisão é sua. A decisão não é de Deus. A palavra de Deus, ela te convence, mas ela não te converte. Aprenda isso. Deus não converte ninguém, não. Deus convence. Está escrito em João, Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá, mas quem tem que se converter é você, porque a decisão é sua. Deus não vai entrar na sua alma, no seu ser e fazer uma inversão. A conversão é sua. Por isso que está lá em Isaías 55. Deixe o iníquo, né? Deixe o perverso os seus pecados, os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Se converta, porque Deus diz lá, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Que Deus te abençoe.